Amém, irmãos? Graças a Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 31 em diante, diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Salvos e seguros. Esse é o cântico que o apóstolo Paulo utiliza para concluir o seu pensamento, o seu argumento, a sua teologia aqui no capítulo 8 de Romanos. Como nós já estudamos e no culto passado nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre como Deus ele age na nossa salvação, e os versículos anteriores falam exatamente sobre isso, que Ele nos conheceu de antemão, que Ele nos predestinou, que Ele nos chamou, que Ele nos justificou e que Ele também nos glorificou. Nós sabemos também que esta carta aos Romanos é o maior tratado teológico do apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, apóstolo dos gentios, bandeirante aí no evangelismo. Com toda certeza, irmãos, nós podemos afirmar que estamos salvos e seguros em Cristo Jesus. Salvos e seguros em Jesus Cristo. A nossa salvação é insolúvel, a nossa salvação é indestrutível, a nossa salvação é irrevogável. A nossa salvação está segura, não porque depende de nós, porque se dependêssemos de nós mesmos para que fôssemos salvos, nós a perderíamos. Não perdemos a salvação porque ela não depende de nós, mas ela depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele começa, então, ou aliás, ele termina o seu pensamento no capítulo 8, fazendo-nos refletir um pouquinho no que ele tinha falado acima. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são essas que o apóstolo Paulo estava se referindo? Com toda certeza, aquilo que nós estudamos no culto passado. O apóstolo Paulo está se referindo sobre a salvação, sobre a obra do Senhor na vida de todo aquele que crê. Veja comigo aí os versículos 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que é que vocês podem dizer à vista dessas coisas?
Diante dessa verdade, o apóstolo Paulo está perguntando para a igreja, diante disso que eu acabei de dizer para vocês, qual é o argumento de vocês? Se foi Deus quem os escolheu, se Deus conheceu vocês antes mesmo de vocês existirem, e é Ele mesmo quem os predestinou, é Ele mesmo quem os chamou, é Ele mesmo quem os justificou, e é Ele mesmo quem os glorificou. Amém. O que é que vocês vão dizer diante disso? Qual o argumento que vocês vão usar? E não existe argumento. Por que é que Deus fez isso? Para nos tornar a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Ele então conclui esse capítulo, fazendo aqui 5 perguntas retóricas. E nós também vamos concluir o nosso estudo, vendo essas 5 perguntas retóricas que o apóstolo Paulo fez para a igreja que estava em Roma. E agora, na palavra do Senhor, que o Espírito Santo faça a nós também. A primeira pergunta está no versículo 31, que diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não pergunta quem é contra nós, porque nós temos muitos adversários, o diabo é o principal deles. E o próprio nome diabo, a palavra diabo, significa isso, adversário. Nós temos um adversário das nossas almas. Nós temos outro adversário que está conosco sempre também, que é o homem carnal, o homem natural, os desejos compulsivos da nossa carne que tendem a trilhar o caminho enganoso do coração e do pecado. Nós temos um adversário dentro de nós, e somos nós mesmos. Nós temos um adversário lá fora. Adversários físicos e adversários espirituais. Por isso a pergunta do apóstolo Paulo não é quem é contra nós, porque nós temos muitos adversários, mas a pergunta retórica que ele faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não pede para você responder quais são os seus inimigos. Mas essa pergunta retórica nos dá uma resposta certa e objetiva, que se Deus é conosco, nada e nem ninguém pode frustrar os seus planos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está contigo, quem é o seu adversário? O seu adversário pode lhe fazer alguma coisa? Sem a permissão divina ele não pode fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Se Deus já nos chamou, o argumento dele é esse: se Deus já nos chamou, se Deus já nos conheceu antes mesmo de nós existirmos pela sua presciência, se Deus nos predestinou, se Deus nos justificou e glorificou, quem será contra nós? Quem pode frustrar essa obra do Senhor? Se Deus de antemão nos conheceu, chamou, predestinou, justificou através da morte de Jesus Cristo e nos glorificou na sua ressurreição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. A segunda pergunta que ele faz, versículo 32, que diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Entenda que essa pergunta é uma pergunta retórica com um argumento indestrutível. E ele diz o seguinte no seu argumento: se Deus já lhe deu o principal, o impossível, o mais precioso, que foi o seu Filho unigênito, por que é que você está preocupado com coisas secundárias? Se Deus já fez o que ninguém mais no mundo faria, abre mão do seu Filho por pecadores, merecedores do fogo eterno, merecedores do inferno,
vontade, graça, misericórdia e amor, com esse amor que nos amou, Ele abriu mão do seu Filho, entregou o seu Filho por nós. O que é que Ele não fará também por nós? Note o que Ele diz aqui no versículo 32. Porventura, será possível? Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Tem uma palavrinha aqui que você tem que entender bem. Graciosamente. Com benevolência. Com favor. Favor imerecido. Você não determina nada. Você não exige nada. Você pede. Você implora. Você diz: Senhor, Tu és soberano. O Senhor pode me conceder o que eu preciso. Graciosamente, através da sua graça, da sua bondade, não por mérito próprio, não porque eu sou bonzinho, não por nada do que eu falo, do que eu faço, mas graciosamente Ele nos dará todas as coisas que precisamos. E o argumento dele nessa pergunta retórica é a entrega do próprio Jesus Cristo. Se Deus já nos deu o maior, o mais excelente, o perfeito, não nos dará também essas coisas secundárias? Terceira pergunta que o apóstolo Paulo faz para a igreja e o Espírito Santo para nós hoje. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Vamos ver aí o versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E dentro dessa própria pergunta vem a resposta. Quem vai acusar os filhos de Deus? Quem pode acusar os filhos de Deus? E aí você pode dizer: muitas pessoas. Quando nós olhamos para a nossa justiça, nós sabemos que temos 4 instâncias. E tendo uma resposta em uma, você pode recorrer até chegar na última. Ali naquela última, a resposta que sair, o veredito que sair é final. Mas aqui é o justo juiz. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: que não interessa qual seja a acusação, é Deus quem nos justifica. Ele já decretou a sentença. Independentemente da acusação, independentemente do argumento, independente da prova, Deus nos amou primeiro. Deus decidiu nos amar e decidiu assim nos salvar. É Deus quem nos justifica. Quem pode então trazer alguma acusação? Ou qual o efeito dessa acusação no veredito final do Senhor? Nenhum. Sabe por quê? Porque é Deus quem nos justifica. Fomos justificados pela morte de Jesus Cristo na cruz. Quando Cristo, afixado naquela cruz, pregado na cruz, gritou: está consumado, está pago. Tudo que nós tínhamos, toda aquela sujeira, todas aquelas condenações foram extintas a preço do sangue de Jesus Cristo. Quarta pergunta, versículo 34. Quem nos condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode nos condenar? Sabe por que ninguém pode nos condenar? Porque Deus é justo. E Deus, sendo justo, Ele puniu o meu e o seu pecado naquele que não tinha nenhum pecado. E porque Deus é justo, Ele não nos pune outra vez, porque Ele puniu Cristo pelo meu e pelo seu pecado. Esse é o argumento do apóstolo. Quando ele diz: é Cristo Jesus quem morreu. Era para ter sido eu, mas foi Jesus quem morreu.
E por isso não tem mais nenhuma condenação. E essa é a abertura do capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Porque Jesus morreu no meu lugar. Mas Ele não apenas morreu, mas também ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um intercessor aqui, irmãos. E temos um intercessor lá na glória. É o Espírito quem nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E lá diante do Pai, nós temos um advogado justo e fiel. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saibam que vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Quinta e última pergunta que ele faz, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí agora ele também continua falando de vários problemas. Problemas existenciais, familiares, materiais, espirituais. Fome, peste, necessidades, opressões. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? E aqui ele cita um salmo dizendo, porque como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte a todos os dias e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Salmos 44, versículo 22, se não me falha a memória. Mesmo nós andando pelo vale da sombra da morte, mesmo nós enfrentando situações que são terríveis e até mesmo impossíveis, esse homem que foi açoitado por amor a Cristo, esse homem que foi perseguido por amor a Cristo, enfrentou prisões por amor a Cristo, carregou consigo um espinho na carne por amor a Cristo, enfrentou naufrágios por amor a Cristo, pregou o Evangelho a tempo e fora de tempo, a ponto de dizer: eu sei ter em abundância, mas eu sei também não ter nada, eu sei estar alimentado e sei estar com fome. E em todas essas situações, eu sou mais do que vencedor, porque Deus está comigo, porque Cristo está comigo. E esse homem que foi provado nesses sofrimentos, ele diz para aquela igreja: quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa é a conclusão. Nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por todas essas coisas, em todas essas coisas, porque eu estou bem certo. Note que agora não muda, e ele não usa mais pergunta retórica, mas ele vem com uma certa convicção, porque eu estou bem certo de que nem a morte. Parece que ele tem uma conversa com Deus, e nessa reflexão, nessa conversa, nesse diálogo, e que ele lança esses questionamentos do que pode afastar-nos do amor de Cristo. E talvez ele pensa nele mesmo: o que poderia me afastar do teu amor? Será que a fome, a espada, a nudez, o perigo, tudo o que poderia, Senhor, me afastar de ti? E essas dúvidas, essas perguntas são substituídas agora por um cântico de certeza. E ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente ou do futuro, absolutamente nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada criado, nada material e nada espiritual.
nem o excesso de alguma coisa, e nem a ausência de alguma coisa. Que verdade gloriosa, irmãos. Salvos e seguros. Essas 5 perguntas que ele faz no final são perguntas para mostrar para a igreja que aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador estão salvos e seguros. Podem viver tranquilamente, mesmo enfrentando situações das mais adversas, porque eles têm a certeza no coração de que eles estão salvos e seguros em Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. E eu quero também pedir a Deus que possa estar nessa noite, nesse momento, falando ao seu coração. E que você possa, a partir de hoje, desfrutar da bênção da salvação, da segurança da salvação. Você que ainda não fez um voto com Deus, que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que você possa hoje, mesmo se você estiver assistindo essa mensagem, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Somente nele a salvação. Oremos. Pai querido e amado, nós te agradecemos, nós louvamos o teu poderoso nome. Senhor, muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Pai, eu engrandeço o Senhor, porque o Senhor é bom. Ó Deus, que a tua palavra não caia no vazio, mas produza frutos para a vida eterna. Glória e honra nós entregamos ao Senhor, que é merecedor, ó Deus, de todas as coisas. Assim, ó Pai, oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.